Gênesis no capítulo 33, é uma história muito ampla, e eu vou me ater ao capítulo 33, vou fazer menção de outros capítulos, mas Gênesis 33, e a proposta nessa noite é falar que Deus está conosco, amém? Amém? Você acredita que Deus está conosco? Você que está na sua casa, Deus está conosco. Gênesis 33, do 1 ao 17. E eu queria a sua atenção para nós. É um texto riquíssimo, com muitos aprendizados. E eu queria me ater a esse propósito. Deus está com o seu povo. Diz assim então, Gênesis 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são esses que estão contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com quem Deus agradou a teu servo. Então se aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também a Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, tenho fartura, e estou com ele até que aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhamos e seguiremos juntos de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçado a caminhar demais, só um dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guardando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho de onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou a Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. E armou a sua tenda junto à cidade, parte do campo onde armara a sua tenda. Ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, com a sua igreja, com os que estão em casa, com os que estão aqui no templo, e que onde estiver o teu povo, Senhor, agora seja alcançado pelo teu Santo Espírito. Abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Existe um recurso que a gente usa muito,
os mais velhos mais do que a gente, mas a gente fala muito, vai com Deus. E você já pensou na música, né? Mas é também o refrão de uma música, vai com Deus, não continue a cantar na sua cabeça. É impossível, né? Mas tem um recurso que a gente fala, quem é crente, quem não é crente, quem é religioso, quem não é, vai com Deus, fica você com Deus também. Já viu isso por aí? Deus abençoe, vai com Deus, fica com Deus, vai com Deus, fica com Deus. A gente fala disso com um recurso, e de tanto ouvir isso, às vezes a gente nem sabe o que responde. Minha mãe quando fala, vai com Deus, eu saio cantando, o amor, não, pode cantar, pastor. Irmãos, estamos falando de um atributo do Senhor. Qual o atributo do Senhor? Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está diante do seu povo, andando com o seu povo, andando, livrando, dando livramento? E nós estamos aqui diante de uma história muito interessante, uma história grandiosa, uma história que tem uma questão teológica profunda, mas eu vou me ater a alguns pontos. E você que está na sua casa com frio, não pega no sono não. Por favor, não distraia, belisca o Henrique se ele ficar bocejando muito. Se a gente estiver com sono, tá bom? Eu prometo que eu vou me esforçar para trazer uma palavra para o nosso coração. Eu estou falando, minha gente, de um texto tão difícil, que a gente olha, já conhece a história, mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: Jacó, que quer dizer enganador, que quer dizer mentiroso, Jacó é um homem que é rotulado pela sua família, que é rotulado por onde passa. Jacó, quem olha para ele fala, lá vai o enganador, lá vai o mentiroso. É isso mesmo, o nome dele literalmente quer dizer enganador, e o Jacó é esse, que ele é envolvido, por onde quer que passa, por essas marcas da sua humanidade. Esse é Jacó. Você conhece a história, filho dos gêmeos, filho de Isaac, neto de Abraão. E aí tem algumas coisas, só para despertar o nosso olhar, que é o seguinte: Abraão, o escolhido, é irmão de Naor e irmão de Harã. O pastor, o que isso quer dizer? Só para a gente distrair? Não, é porque o Harã morre, fica Abraão e Naor. Depois vem Isaac e Ismael. E agora a gente está aqui diante de Esaú e Jacó. E as histórias são muito parecidas, as histórias são muito semelhantes. Eles têm mulheres estéreis. Eles são pessoas que têm dificuldade com o chamado do Senhor. São pessoas que dão um passo para frente, 5 para trás. Usam do recurso da mentira. O Abraão, quando vão perguntar se a Sara é a mulher dele, ele fala, não, é minha irmã, minha amiga, minha irmã. E o rei fala, porque você quase matou a gente. Então, a gente está diante de uma história, minha gente, a gente já vai avançar aqui no texto, mas a gente está diante de uma história em que Jacó é esse que, diante do chamado do Senhor, diante das propostas do Senhor, ele tem as suas dificuldades. Ele tem a dificuldade de entender que Deus está conosco o tempo todo. Ele, o Jacó, é semelhante a gente, porque Deus está com a gente o tempo todo, Deus está com a gente o tempo todo. E aí, se a gente começar a pensar nisso, a gente vai ter que melhorar a nossa postura no trânsito, a gente vai ter que melhorar a nossa postura dentro de casa, a gente vai ter que melhorar o nosso repertório, o nosso vocabulário, porque se Deus é onipresente e está em todos os lugares, logo eu preciso entender que eu estou diante de um Deus extremamente poderoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Jacó é esse, que o nome dele é enganador. Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel, a mulher amada, também estéril. E aí, minha gente, o Jacó é esse que tem todos os argumentos para olhar para a sua trajetória de fé e dizer, olha, esse papo de que Deus está comigo, deve ser alguma frase que inventaram, porque Deus não está comigo. Eu estava conversando com a Cíntia, posso, Cíntia? Não vou contar no detalhe, mas a Cíntia falou para mim que ela tem sido assim, ó, está no meio de um tratamento, aí descobre que está com Zika. Já não basta o Covid, aí a Cíntia vem e fala, pastor, com Zika.
E aí tem que ficar olhando e tal. É essa a história, essa a história. O Jacó está olhando e está dizendo assim, esse papo de que Deus é onipresente serve para quê? Porque eu fui envolvido numa história com a minha mãe, aí vocês sabem dessa história, nós sabemos dessa história. E ele sai de casa debaixo da ameaça de morte do irmão. Esaú fica furioso porque ele rouba a primogenitura. Então Jacó foge e vai para a terra do tio Labão. Eu queria que você olhasse na sua casa essa semana a história toda de Jacó, você vai entender algumas coisas. E ele foge para a casa de Labão, o seu tio, chega lá para trabalhar com o seu tio, começa a trabalhar com o seu tio, está trabalhando com o seu tio, se apaixona pela Raquel, faz um acordo com o tio, a gente sabe da história, trabalha 7 anos, no dia de pegar a esposa, o tio fala, mas aqui em casa a regra é diferente, primeiro casa as mais velhas, depois as mais novas. Ele trabalha então mais 7 anos e depois começa a trabalhar, a produzir, e ele está lá vivendo com o tio, e o tio rouba ele 10 vezes. A cada ano o tio diz assim, não, eu combinei com você, o salário era R$2.000. Aí no fim do ano, quando vai pagar o 13º, fala, não, mas seu salário é R$1.000. E ele vai nessa confusão. E o Jacó é esse então, o nome dele é enganador. Jacó é esse que por onde vai ele tem essa marca, ele tem essa caminhada. No capítulo 32, Deus modifica o nome de Jacó para Israel. Só que depois de muitos anos, de muita caminhada, é difícil entender. A gente que está caminhando, que a gente ouve durante anos a palavra do Senhor, às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é o grande plano do Senhor, o que é o grande agir do Senhor, o que quer dizer alguns conceitos teológicos. A gente vai caminhando. E aqui, minha gente, o que está acontecendo é o seguinte, o Labão resolveu matar o Jacó, resolveu tomar tudo do Jacó, ficou irritado com o Jacó. O Labão olha para Jacó e diz assim, ele roubou, porque a Lia roubou os santos, as imagens de Labão, eles estão fugindo, o Labão não quer mais Jacó naquela terra, falou, não quero mais esse cara aqui, não quero, porque... Independente, aqui agora a gente começa a entrar na nossa proposta dessa noite, porque independente do olhar de Jacó, Deus estava abençoando Jacó. Jacó faz um acordo com o sogro acha que vai se dar bem e o Jacó é que se dá bem, porque Deus está usando os seus escolhidos. Assim como fez com Abraão, assim como faz com Isaac, está fazendo agora com Jacó. Tudo bem, minha gente? Vocês me acompanharam até aqui? E Labão está tão irritado com esse negócio de Deus ser na vida de Jacó, que fala, eu não quero mais Jacó nas minhas terras. Está no capítulo 32, 31 até o 32. O Labão fala, vou matar, pega minhas filhas, pega os meus netos, tira tudo dele, tira os animais, tira os gados, tira tudo que ele conquistou, tudo aquilo que Deus deu para ele, é meu por direito, porque ele conquistou nas minhas terras, então vocês peguem dele, tomem dele, e o Jacó que vá para suas terras de enganação. E o texto que nós estamos aqui, então Jacó diz, para onde eu vou? Para onde irei? Quem tem as palavras? Jesus, certa feita, está com os discípulos e fala, quem quiser ir embora, pode ir embora. Some, não quero mais vocês aqui perto de mim. E Pedro fala, mas Senhor, para onde iremos? O Jacó está diante desse cenário. O Jacó está voltando, só que para voltar, tem o Esaú, que jurou matá-lo. Tudo bem, gente? Vocês entenderam aqui? Aquele forró, se correr o bicho pega, se ficar... Vocês conhecem esse louvor? Não é louvor. Vocês conhecem essa canção? Eu estou fazendo essa digressão para você não pegar no sono, porque é exatamente este cenário. É a Cíntia que não pode ir no hospital, porque senão pega Covid, mas fica em casa e pega Zika. Pegou Zika da onde? O pernilonguinho foi lá em casa para picar. Meu Deus, num frio desse. Minha gente, eu quero avançar, porque o texto está dizendo para mim e para você que Deus é com o seu povo. E às vezes nós temos argumentos suficientes para desistir, para dizer, eu não estou entendendo nada, não faz sentido, não faz sentido. Primeiro que o meu nome é enganador, você falar, pastor, que Deus tem uma obra, pastor, que Deus está trabalhando, que Deus tem os seus escolhidos. O Jacó é esse que voltar é ir de encontro a Esaú.
é ir em encontro àquele que ele enganou, aquele que ele mentiu e que está furioso, ele não sabe o que aconteceu. E ficar também não é um bom lugar. E o Jacó vai nessa direção, ele vai e ele simplesmente usa um critério, e o critério que o Jacó está usando é o critério que eu queria que você olhasse nessa noite. O Jacó faz a escolha da perda. Entre entregar para o meu sogro os meus bens, as minhas posses, eu vou entregar para quem eu feri primeiro. Eu vou olhar para trás, eu vou olhar para a minha caminhada, porque se Deus prometeu alguma coisa para o meu avô Abraão, se Deus prometeu alguma coisa para o meu pai Isaac, e diz a palavra do Senhor que as bênçãos do Senhor acompanham até 4 gerações. Diz a palavra do Senhor que os nossos filhos serão alcançados. Diz a palavra do Senhor que quando Deus abençoa um, abençoa toda uma geração. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo para você que às vezes a gente está nessa encruzilhada da fé, em que a gente olha a adversidade do tempo presente, e a gente olha para a promessa feita para a vovó, para a mamãe, para os pais da igreja, dizendo, eu não abandonei, eu cuido do meu povo, e a gente está olhando para isso e está dizendo, não é possível, não é possível. E o Jacó então está diante desta encruzilhada, ir para trás ou ficar e perder todas as posses, todas as bênçãos. E aí, minha gente, algumas coisas que eu queria que você prestasse atenção comigo. A primeira está dos versículos 1 até o versículo 3, para você entender como Deus está conosco. E a gente não pode desfocar dessa promessa de um Deus que é onipresente, onisciente. Isso não é conceito teológico, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Márcia? Deus sabe o que vai diante da gente, Deus sabe cada passo. O Salmo 34 diz que Deus não permite que a gente se ilude. O Salmo 34 diz que Deus não permite que a gente passe por vexame. O Salmo 34 diz que Deus livra o seu povo. A palavra do Senhor está dizendo, e o ministério de louvor, e por isso eu fico feliz pelo agir de Deus, porque o ministério de louvor cantou do começo ao fim, Deus está aqui, Deus está conosco, e tem uma música que começa assim, pá parará, pá parará. Ou seja, não importa a introdução, o que importa é que eu vou dizer que Deus está nos alegrando. Tudo bem, minha gente? Porque o Jacó está diante dessas adversidades, diante dessas porções, e o texto aqui não está falando de porções bíblicas, mas eu estou dizendo para mim e para você, que às vezes as porções bíblicas nos colocam em lugares em que a gente diz, como reagir diante de um Deus assim? E o Jacó então, dos versos 1 até o verso 3, preste atenção que no verso 1, diz que Esaú está vindo com 400 homens. Para que ele veio com 400 homens? Para fazer festa não era. Ou era? Se coloca no lugar de Jacó. Labão não te quer aqui. Esse aqui não é o teu lugar. Deus colocou uma promessa diante de Abraão, diante de Isaac. Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Só que não é neste lugar, não é este lugar. Deus mudou o seu nome, mudou a sua trajetória. E Esaú, que é aquele homem que ele tinha medo, que foi o homem que fez ele fugir, que fez ele ir para distante, que fez ir para onde ele está com 400 homens. E aí diz o texto que Jacó passou os filhos para Lia, passou os filhos para Raquel, para suas servas, colocou Raquel e José é aquele que a gente sabe, o filho amado. Minha gente, sabe o que o Jacó está ensinando para mim e para você? Que quando a gente entende, e a Aline estava aqui dizendo, te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei, não importa a circunstância. A gente só está pensando em circunstância boa, a gente está pensando em lugares de pequenas adversidades. E o Jacó está mostrando para mim e para você, dizendo assim, bom, se Deus não tomar conta, se Deus não entrar com provisão, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não sei se você está entendendo.
Em vão, é idolatria, se você não entender esse Deus amoroso que está cuidando do seu povo. E o Jacó chegou à conclusão dizendo assim: olha só, a casa caiu para mim, desculpa esse português. Meu irmão, 400 homens, nem precisava de tanto, só 2 já dava jeito, mas são 400, como que luta com 400? E ele está dizendo para a esposa, e para os filhos, e para José, dizendo: olha só, cuida da sua mãe, cuida das coisas, cuida daquilo que Deus, ele está entregando o seu amor e o seu cuidado aos desígnios do Senhor. Tudo bem, minha gente? E vai dizer o versículo 3 que ele se prostra por 7 vezes. Por 7 vezes. Ele vai se prostrando, ele vai se entregando, se rendendo. E o versículo 5, daqui a pouco a gente chega, que é a conversa, o diálogo. Minha gente, antes de avançar no texto, eu queria que você entendesse esse lugar da entrega. Esse lugar de quando você olha para as suas mãos, e eu queria lembrar a igreja, de que diante de um Deus tão soberano, tão poderoso, que usa as nossas relações, a gente não pode cair na idolatria, achar que a gente tem as melhores soluções, os melhores caminhos são aqueles que nós colocamos na nossa mente. Tenho conversado com algumas pessoas e tem pessoas dito para mim: pastor, mas eu faço planejamento certinho das coisas, tudo para mim tem que ser certinho. Glória a Deus, porque você é uma pessoa organizada, planejada, só que o texto está dizendo que a gente precisa reconhecer Deus cuidando das nossas coisas. Tudo bem, gente? O texto está dizendo que Deus tem algo específico para mim e para você. Eu não sei se você já entendeu isso, mas o Apocalipse diz que quando nós nos apresentarmos ao Senhor, o Senhor tem um nome específico para mim e para você. Uma pedrinha branca, com um nome específico. Deus é específico. Deus, quando retira o seu povo, quando Deus nos separa, quando Deus nos santifica, quando Deus nos marca, Deus está dizendo que tem algo específico para o seu povo. Amém? A gente esquece com uma facilidade, a gente fica olhando para a vida do outro, a gente fica olhando para a caminhada do outro, e o texto está dizendo que Deus sempre separa o seu povo, Deus caminha com o seu povo. Eu estou insistindo nisso, igreja, porque eu tenho percebido umas pessoas assim, distraídas, olhando pela perspectiva material apenas, existencialista. E o texto está dizendo para mim e para você, e o Jacó está fazendo isso. Ele conversa com as esposas, com os filhos, e diz: bom, a partir daqui, Esaú é que será o proprietário de vocês. Mas o texto vai nos constranger, porque Deus caminha com o seu povo. Amém? Você acredita nisso? Deus caminha com o seu povo. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente tenha a dificuldade de enxergar um Deus agindo nas diversidades, Deus não abandona os seus. Amém? Deus não abandona, Deus não dorme, Deus não tira quarentena. Isso que o texto está falando. Sabe por quê, minha gente? Porque o versículo 4 está dizendo que Esaú correu ao encontro e o abraçou, e arrojou-lhe ao pescoço, e beijou, e choraram. Isso aqui é uma marca evidente de quando Deus está com o seu povo. Deus usa o nosso sofrimento, usa a nossa agonia, usa a nossa história, usa tudo que nós vivemos para marcar outras pessoas. Amém? Deus quer usar a nossa vida, precisamos entregar ao Senhor aquilo que nós amamos, aquilo que nós estamos devotando o nosso coração, a nossa fé. O Jacó está dizendo: Labão não me quer lá não é o lugar que Deus tem, eu tenho que decidir se eu dou para o Labão aquilo que ele acha que é dele, ou para onde eu vou? E o Jacó está diante dessa situação, e ele diz assim: eu não tenho mais o que fazer, então eu vou... O texto não fala que ele está confiando em Deus, mas o texto no capítulo 32 vai mostrar que ele tem uma luta profunda com Deus. A luta é tal com Deus, a luta é tão profunda que ele ficou aleijado nessa luta.
O anjo tocou-lhe a coxa direita e a partir daí ele começou a arrastar a perna, que é uma coisa para a gente pensar, porque todas as vezes que nós nos encontramos com esse Deus que quer lidar com o seu povo, Deus marca o nosso corpo, Deus marca a nossa história, Deus marca a nossa trajetória. Amém? Tem coragem de ter um encontro profundo com o Senhor e permitir que Ele marque a sua trajetória? O Jacó é esse, não tem outro recurso. Eu não sei você, eu não sei se você tem outros recursos, mas o texto está insistindo para nós, eu já vou avançar. Mas o que é bonito, o que é lindo, é porque Esaú vai ao encontro e no texto não diz nada além de que Esaú, quando percebe que está próximo do irmão, ele é extremamente constrangido. Constrangido. Ele abraça o seu irmão e chora. Minha gente, essa experiência aqui a gente pode ficar dias, horas, eu precisaria de muito tempo para a gente ir passo a passo nessa construção, mas de forma bem objetiva, enquanto o Senhor nos lembra que Ele está conosco, enquanto Ele lembra que Ele cuida do seu povo, que Ele separa o seu povo, que Ele santifica o seu povo, que Ele marca o seu povo, que Deus nos abençoa e nos livra dos inimigos. E mais do que nos livrar dos inimigos, os inimigos são tocados pelo grande amor de Deus. O texto está dizendo que nem a morte, nada pode nos separar desse grande amor. É que a gente fala o tempo todo, vai com Deus, Deus te ama. Deus tem um plano, e a gente vai vivendo, e a gente vai colocando essas coisas no lugar do cotidiano, a gente vai colocando essas coisas no lugar da simplicidade, e a gente esquece de olhar um Deus que está santificando o seu povo, um Deus que está caminhando com o seu povo, um Deus que está mostrando para o seu povo, e é isso que está no versículo 5, depois do choro, depois de Deus envolver aquele que ele tinha por inimigo, diz assim, então Esaú não quis saber o que aconteceu antes, porque se você olhar no capítulo 32, você vai ver que o Jacó teve uma estratégia, ele foi mandando na frente alguns animais, ele foi mandando alguns gados, ele foi mandando uma quantidade de presentes, foi enchendo Esaú de presente, e aí o Esaú não olhou para isso, mas quando olha para o irmão, abraça, beija, se emociona, e aí o versículo 5, eles estão conversando e diz assim, daí levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e perguntou, quem são esses que estão contigo? E responde Jacó, os filhos que Deus agraciou o teu servo. Minha gente, o Jacó, diante dessa diversidade, está reconhecendo que Deus é bom, que Deus é generoso, que Deus é justo. Ele está dizendo, Deus é que me deu a história que eu tenho. Deus é que me deu a caminhada e a jornada que eu tenho. Tudo bem? Qual é a diversidade, qual é a dúvida, qual é a angústia que está diante do teu olhar, que se você fala, poxa, eu não queria ter vindo até aqui, eu não queria ter provocado isso. Porque às vezes a gente pede uma bênção para o Senhor, a gente pede um milagre para o Senhor e a gente não está percebendo o que a gente tem provocado. A gente não está percebendo o que a gente está falando para o Senhor cotidianamente, com os nossos atos, com o nosso jeito de viver. E aí a gente coloca no coração, eu estou falando da minha casa, da minha família, da minha esposa, queremos ter filho, queremos ter filho, queremos ter filho. E chegou um momento que a gente olhou e falou, puxa vida, agora tem que fazer cirurgia, agora tem que tomar remédio, agora tem que fazer uma série de coisas que eu nem precisava. Por que é que Deus me trouxe até aqui? Às vezes a gente está provocando coisas na esfera espiritual e o Jacó é esse que está nos fazendo lembrar, Deus está conosco, e se Deus te trouxe até aqui, Ele vai sair desse lugar com você, amém? Minha gente, eu quero avançar, insistindo nessa questão, se você acredita que Deus é conosco, que Deus é com o seu povo, se você acredita nisso, então tem algumas regrinhas que nós precisamos. Eu falo regrinha para ser bem simplista.
Se você é uma pessoa que entendeu que Deus te ama, que Deus, independente da história da sua família, porque o Jacó é esse, o pai dele, o avô Abraão, que usou do recurso da mentira, o Isaac é um preguiçoso, que nem a esposa foi procurar. O Jacó é esse que pode dizer, a minha família toda é uma família desestruturada, a minha avó era estéril, a minha mãe é estéril, a mulher que eu amo não pode ter filho. Independente da situação, o Jacó está fazendo com que eu e você debruce sobre aquilo que nós professamos domingo após domingo. Deus me ama, Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, eu sei que Deus está cuidando de tudo. Pastor, eu tenho certeza que Deus é esse que sustenta o meu trabalho, que está cuidando das coisas. Então, se você tem certeza, se você tem essa convicção, a primeira observação que você precisa ter é essa do Jacó: confiar aquilo que você mais ama ao Senhor. Não fica dando jeitinho, não fica tentando, não, eu vou fazer assim, eu vou flexibilizar, eu vou porque eu tenho medo de não suportar a pressão. Deixa Deus cuidar, deixa Deus conduzir, deixa Deus controlar. Ou é Deus que cuida, ou é você que cuida. E eu queria dizer para você que na minha experiência, todas as vezes que eu planejei e depois eu vi o resultado do que Deus planejou, eu falo, puxa, mas como eu sou tonto. O que Deus tem é muito, muito, muito melhor. O texto está dizendo que nós somos obedientes. O Labão não quer você aqui. O Esaú está vindo para me matar, para onde eu vou? E o texto está dizendo que ele é obediente. Ele simplesmente segue e ele vai na direção de onde ele precisa acertar algumas coisas. O Jacó é extremamente obediente. Agora, o novo Jacó, não é mais Jacó, é Israel, foi tocado, foi transformado. Então, um homem obediente, ele vai na direção de Esaú. Ele sabe que ele feriu o pai, ele sabe que ele feriu o irmão, ele sabe que ele mentiu, que ele enganou, ele sabe da história. E o capítulo 32 tem essa luta dele dizendo, Senhor, se o Senhor está comigo, me permite, me muda a minha sorte. E ele é obediente, ele está entregando, ele vai dando, ele vai dizendo, vai na frente os animais, vai na frente as mulheres, vai na frente as crianças, eu vou por último. Se nós confiamos que Deus é um Deus generoso, que nos ama, nós pedimos perdão por muitas vezes sermos arrogantes diante desse Deus, sermos indiferentes diante desse Deus. Mais do que isso, nós liberamos perdão. E Deus tem insistido com o seu povo, dizendo, olha só, Apocalipse 3 vai dizer, eu conheço as tuas obras, eu sei que você é crente, eu sei que você é uma pessoa que tem boa intenção, mas uma coisa te falta, você abandonou o primeiro amor. Você lembra dessa igreja, dessa carta? Deus está dizendo para o seu povo, precisamos olhar para aquelas pessoas que nós ferimos, para aquelas pessoas que nós não conseguimos liberar perdão. E eu já estou indo para a conclusão dessa noite, mas eu queria que você olhasse para isso. Se você confia que Deus é amoroso, generoso, Deus que perdoa o seu povo, Deus que acha mercê no seu povo, não cabe no seu povo um Deus que santifica o seu povo, não cabe no meio desse povo gente que não libera perdão, gente que fica apegada e amarrada a histórias antigas, gente que fica dizendo, mas meu avô mentiu, meu pai era preguiçoso. O texto vai nos forçando, o texto vai nos dizendo que nós precisamos liberar perdão. Pastor, é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, não precisaríamos do Espírito Santo. Mas duas coisinhas para a gente concluir, gente. Deus que está com o seu povo requer que o seu povo mude radicalmente. Não dá para a gente caminhar mais ou menos. Não dá para a gente fazer mais ou menos. Pastor, por que esse texto? Porque, minha gente, algumas indústrias voltam agora com força total dia 1º de setembro. Há uma pressão para que as coisas voltem à normalidade. Mas Deus tirou o seu povo para um lugar
exclusivo nesses dias, guardou o seu povo, guardou essa igreja. E a gente não pode voltar à mesma pessoa. A igreja do Senhor Jesus não pode voltar a se encontrar de qualquer jeito, sem liberar perdão, sem pedir perdão, sem entender o que nós dizemos dominicalmente, que Deus está conosco. E uma coisa muito interessante na postura do Jacó, é que o Jacó demonstra para mim que a provisão que Deus colocou diante da gente está disponível para todos quanto cruzarem o nosso caminho, inclusive aquele que eu tinha por inimigo. Entendeu isso? A provisão, aquilo que Deus tem dado para você, deve estar disponível ao reino. A sua casa deve ser um lugar disponível para o reino. Os seus dons, os seus ministérios, o seu trabalho, a sua profissão, a sua devoção deve estar disponível para o reino. Amém? Vocês dormiram aí? Minha gente, caso contrário, nós estamos caminhando de forma infantilizada, nós estamos caminhando de forma idólatra. Caso contrário, a gente não entendeu o que Deus fez, que Deus mudou a nossa história, que Deus mudou a nossa trajetória. Eu queria só mais uma coisa no finalzinho aqui, que é muito interessante, porque o Esaú não sabe da transformação que Jacó passou. O Esaú só lembra do irmão enganador, mas está disponível, está a fim de perdoar, abraça, beija. E aí tem um diálogo dele dizendo assim, vamos. E o Jacó fala, não, mas eu estou com as vacas, eu estou com os meninos, se a gente andar mais um dia, vai morrer todo mundo. Se a gente continuar do jeito que a gente está, se a gente continuar na mesma pegada, na mesma disposição, do jeitinho que a gente estava, se a gente continuar, não vai dar certo, não vai resolver nada a pandemia, não vai resolver nada o agir de Deus. E tem gente que faz assim, tem gente que Deus age, tem gente que Deus insiste, tem gente que... Ai, pastor, como eu queria só um namorado. Aí arruma um namorado, Deus sai da relação. Ah, pastor, se Deus me der um emprego, é só o que eu preciso. Ai, se Deus me der, se Deus me der. E tem gente que vai caminhando assim. Eu já estou indo para a conclusão. E o Esaú então está dizendo para o Jacó, vamos. E o Jacó diz assim, não dá, preciso parar, preciso continuar, eu preciso de pausa. Eu preciso entender esse agir de Deus, eu preciso parar. Eu não posso avançar do jeito que eu estou, senão vai morrer eu, vai morrer minha família, vai morrer todo mundo que está perto de mim, não vai ter fim a mortandade. E o Jacó diz, vai indo na frente, você que está disponível, volta por onde você veio, porque eu preciso parar um pouquinho, eu preciso de pausa. O Esaú insiste, então deixa eu deixar um pouco de gente aqui para te ajudar, gente minha, porque o Esaú pode estar olhando com desconfiança, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o Esaú recebeu, foi marcado, mas está olhando para a trajetória e está dizendo, então eu vou deixar um pouco de gente. E o Jacó fala, mas para que você quer deixar gente aqui? Se você já me abraçou, já confiou em mim, me deixa ficar aqui um pouco. E aí, minha gente, o texto vai dizer no finalzinho, no verso 17, que Jacó partiu para Sucote, e ficou ali, fez uma casa, e fez palhoças, e deixou os seus animais, e deixou o seu povo ali. Sucote quer dizer cabana, Sucote quer dizer sou peregrino. O Jacó disse, já que eu não tenho lugar para ficar com Labão, voltar para aquele lugar que Deus me tirou, eu não quero. Eu entendi que a minha trajetória é como peregrino. A minha trajetória é em Sucote. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que nós precisamos ficar aonde Deus quer que nós estejamos. Amém? Para a gente ficar onde Deus nos colocou, a gente precisa confiar que Deus está cuidando. Precisamos ser obedientes. Precisamos de um pouco de pausa. A Tissara tem sido profetisa na minha vida. E ela acorda, a primeira coisa que ela fala é assim, papai, você falou que ia brincar comigo. Eu falei, brincar, filha, o papai tem um mundo para conquistar, um monte de coisa importante para fazer. Vou brincar?
E ela quer me maquiar. E a Maitê quer arrancar minha barba. Essa digressão é para dizer, Deus está dizendo assim, acalma o seu coração. Eu te trouxe até aqui. Deus olhando para Jesus e falou, eu te trouxe até o deserto. É eu que te trouxe até aqui. E aí, minha gente, se Deus te trouxe neste lugar, eu não sei que lugar é esse. Cíntia, Eduardo, que o médico está chamando ela de Dona Zica. Lá vem a Dona Zica. Esquece, repreende isso. Não é repreender, mas é entender assim, doutor, é o seguinte, Deus me trouxe até aqui, Ele vai me tirar daqui. Se Deus te enfiou nesse lugar, Ele vai te tirar desse lugar. Deus tem um trabalhar para o seu povo. Precisamos crer nisso que nós falamos. Vai com Deus, caminhe com Deus, confie em Deus. Deus vai nos tirar deste lugar. Deus vai revelar os seus cuidados, o seu amor. E o Jacó fica em Sucote dizendo, eu não tenho morada, eu não tenho lugar para ficar, sou peregrino, sou cidadão do céu, sou cuidado pelo Deus de Israel. Ele cria um altar em Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido para o seu avô. Ele está no lugar da promessa, dizendo, Deus está comigo, nem a morte pode me deter, nada pode me deter, porque eu estou aonde Deus gostaria que eu estivesse, e este lugar se chama Deus. Olhe comigo o versículo 20, Jacó levantou ali um altar e chamou este lugar de Deus. Sabe onde eu vou ficar? Em Deus. É em Deus que eu caminho, é em Deus que eu olho, é em Deus que eu produzo. É Sucote, esse lugar das tendas, das cabanas, não é residência fixa, na minha opinião, na minha perspectiva, sempre foi assim, eu penso assim, eu não vou mudar, porque eu tenho sangue, porque eu tenho sobrenome, porque eu sou dessa descendência, e assim eu caminho. Igreja do Senhor Jesus, Deus está com o seu povo, ou a gente confia, ou a gente se frustra. E o meu convite nessa noite é para que você confie no Senhor. Amém? Pastor, como que a gente deve voltar depois da pandemia? Assim, generosos, disponíveis, flexíveis. Nada é seu. Deus provou para você que nada é seu. Nada é seu. Deus provou 5 meses. E Deus provou que o templo é dele, que as vidas são deles, que as famílias são dele. O que Deus quer da gente? Disposição, generosidade, um povo vibrante, que canta. Eu confiarei, não importa a circunstância. Amém? Você que está na sua casa, eu queria desafiar você. Nós estamos caminhando já aqui de forma... Pastor, você está sendo irresponsável? Não estou sendo irresponsável. Você que não é do grupo de risco, pode vir, vamos cultuar ao Senhor. Pastor, mas eu não estou confiando. Tá bom, eu entendo. Mas você que está na dúvida, vou ou não vou? Venha. Você que tem convicção, aí a gente respeita um pouco mais. Isso é só uma digressão da caminhada, da trajetória. Precisamos avançar enquanto povo do Senhor. Amém? Queria orar com a igreja, orar com você. Júlia, o povo mandou pedido de oração aí. Nós vamos orar pelo seu Vicente, nós vamos orar. Maitê estava com a garganta inflamada essa semana. Muita coisa acontecendo. Que Deus abençoe o seu povo. Temos orado pelo seu Roberto, Neidinha. Falo mais dele do que da Gisele. Seu Roberto foi uma conquista espiritual dessa igreja, no meio da pandemia. Amém, Neidinha? Amém? Amém ou não? Conquista espiritual. O pastor, mas ele não mudou muito. Mas um pouquinho que mudou já é o suficiente para Deus fazer a grande obra que Ele tem para fazer. Vamos orar pelo seu Otacílio ou Joaquim? Tarcísio. Amém? Tem mais pedido aí, Júlia? Rosângela.
Eliana. Amém. Amém. Vamos orar pela Eliana. A Edilma, membro da nossa igreja lá da congregação do Ariston, faleceu ontem, teve o sepultamento ontem. Vamos orar por aquela família, que Deus abençoe. Madrinha da Denise e do Marcelo, vamos orar pela Denise e pelo Marcelo também. Amém, irmãos, amém, igreja. Queria convidar você a se pôr de pé, você que aqui está. Queria que você orasse comigo, intercedesse, confiando num Deus que consegue mudar estruturas profundas, um Deus que restitui vida, um Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade, e sempre justo, reto, bom, muito melhor do que os nossos planos. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja. Abre a nossa visão, Senhor, para entender, para acreditar naquilo que a nossa boca diz, que o Senhor está conosco. E porque o Senhor está, nós queremos confiar, entregar os nossos medos, incertezas, nossas convicções, nosso olhar, a nossa fé, Senhor, que vem de Ti. Amplia, Senhor, faz com que o Teu povo tenha entendimento. Coloca diante de mim, Senhor, ânimo. Coloca diante de mim, Senhor, coloca na minha boca a Tua palavra, Senhor. Faz o Teu povo entender que o Senhor está caminhando com forte mão. Deus, em nome de Jesus, abre portas de emprego. Não permita que o Seu povo seja confundido nestes dias. Pai, em nome de Jesus, nós Te adoramos, Te agradecemos pela provisão, pelo cuidado, e declaramos que tudo é Teu, Senhor, tudo veio de Ti e é para Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida dos nossos filhos, cuida das nossas relações, dos nossos pais. Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão, nos ensina, Senhor, a caminhar debaixo da Tua palavra, contigo, Senhor. Santifica o Teu povo, chama a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Afasta todo medo, toda insegurança, toda incerteza, toda arrogância, toda indiferença. Senhor, queremos caminhar só de acordo com a Tua vontade, Pai, só de acordo com o Teu amor. Queremos viver debaixo dos Teus planos, passo a passo, ouvindo a Tua voz, o Teu direcionar, os Teus desígnios. Cuida da Tua igreja, Senhor. Nos faz olhar para quem nós somos e entregar a Ti, devolver para Ti, para que o Senhor renove, para que o Senhor transforme o vaso, para que o Senhor refaça as estruturas, para que o Senhor amplie a nossa perspectiva de fé. Enche o Teu povo com o Teu Santo Espírito. Nos faz, Senhor, ousados no Teu serviço. Pai, em nome de Jesus, pedimos cura, pedimos consolo do Teu Santo Espírito para as famílias enlutadas. Pai, em nome de Jesus, restauração. Alcança as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas mulheres. As mulheres desta igreja sejam alcançadas com cura, com rios de água viva, com o profundo do Teu agir. Senhor, em nome de Jesus, constranja os médicos com o Teu poder, com as Tuas misericórdias, que tenhamos testemunhos novos para dizer que o Senhor é conosco, o Senhor caminha com a Tua igreja. Que a nossa boca diga diante dos médicos: é o Deus que eu sirvo, é o Deus que está comigo, é o Deus que sabe quem eu sou, onde estou e para onde estou indo. Deus, em nome de Jesus, usa os Teus filhos, usa, Senhor, as nossas relações, o nosso caminhar. Deus, nos faz porta-voz
Usa o Sucote do nosso caminhar, Pai, para mostrar que o Senhor é com o seu povo, e que a seta que voa de dia não assola os teus filhos, e a gente não teme a mortandade da noite. Nós deitamos, pegamos no sono e cremos num Deus amoroso, num Deus que dá enquanto dormimos, um Deus que faz acima do que imaginamos, um Deus que faz onde não tem, um Deus que muda o nosso nome, um Deus que muda a nossa história, um Deus que muda toda a nossa trajetória, que marca o nosso jeito de caminhar. Desperta, Senhor, a tua igreja, levanta, Senhor, levanta nesses dias. Pai, em nome de Jesus, invada as casas, Senhor, gere desconforto naquele que resolveu só pela frieza da noite, que resolveu pelos argumentos dos dias, optar pelo caminho mais fácil. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito traga desconforto e coloque em nós o desejo de te servir, de estar disponível, de colocar os nossos bens, a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira a incerteza. Usa, Senhor, usa a nossa história, Senhor, usa, Deus, em nome de Jesus, toda a adversidade como testificação dos teus feitos. Alcança o Roberto, o Tarciso, Senhor, em nome de Jesus, o seu Vicente, ó Pai, a família da Edilma, Deus, em nome de Jesus, os que estão envolvidos, os que cantam, os que ministram na tua casa, ó Pai, em nome de Jesus, inunda com o teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos. Coloca em nós essa disposição, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor.